Boa noite, gente! Hoje eu escolhi como tema da nossa aula, já que a gente estava falando muito sobre estrutura da redação, dar um cortezinho nisso, falar um pouquinho sobre questões atuais. Então eu escolhi pra gente falar um pouquinho do coronavírus, o que nos diz esse coronavírus. Meu Deus, o que aconteceu com a tela? Ai, chato. Eu escolhi da gente falar um pouquinho sobre o coronavírus, os impactos dele. Muita coisa tem sido produzida em sociologia, em filosofia, reflexões e assim por diante sobre o coronavírus. Nossa, meu computador deu uma travada, saco. Mas enfim, por isso eu escolhi falar um pouco disso, sobre um aspecto mais político, relacionado a políticas de austeridade, que é uma coisa também atual, relacionada à política, relacionada à saúde, desigualdade social e assim por diante. Então vocês podem usar as reflexões dessa aula tanto em um tema de coronavírus, quanto em um tema que vai cair essas outras coisinhas que eu citei, que a gente vai trabalhar esses termos, vai trabalhar alguns livros e tudo mais. Então, o que nos diz o coronavírus, né? Uma coisa muito importante da gente ressaltar é o racismo e como o coronavírus também tem revelado o racismo no Brasil. A gente sabe que a gente tem um racismo estrutural que advém da nossa origem da escravatura escravagista, que advém da nossa colonialidade e diversos estudos descoloniais, ou seja, que visam tecer construções descoloniais que nos tirem desse passado colonial em que o sujeito negro ainda é visto como defasagem no Brasil e ainda sofre diversas mazelas socioeconômicas e políticas por meio de segregação educacional, segregação do sistema de saúde, dificuldade de acesso, né, a esses sistemas e assim por diante. Então, a gente vê muito isso no Brasil e o coronavírus também revela todas essas dificuldades estruturais e socio-historicamente construídas para o negro no Brasil. Então, aqui eu tirei de uma reportagem, ela escreve: pretos têm 62% mais chance de morrer por Covid-19 em São Paulo do que brancos. Eu quero apenas fazer um parênteses sobre esse termo pretos e sobre o termo negros, porque eu já li algumas coisas sobre e não cheguei em um consenso. E conversando com uma amiga minha que faz parte do quinto ao movimento negro da Unesp, ela falou que tem muita discussão sobre isso no Brasil e que realmente não tem um consenso. E porque a palavra preto, por exemplo, no Brasil, muitas vezes ela é usada num sentido afetivo. Então, em muitas pessoas, em muitos lugares, pode considerar como uma ofensa, como termo não adequado, e considerar negro como o termo mais adequado, mas, por sua vez, tem gente que considera preto o termo mais adequado, por causa dessa questão afetiva. Então, tipo, em diversas músicas, por exemplo, Novos Baianos, preta, preta, pretinha, quando ele canta isso e tudo mais, tem muita gente que chama o namorado de pretinha, de pretinho, nananã, e tem esse vínculo afetivo. E por isso, muitas vezes, o preto não é visto como um adjetivo, né, quando você chama, né, usa o termo preto, não é visto por algumas pessoas como o mais inadequado. Não sei, também não é o meu local de fala, então sempre bom perguntar para essas pessoas o que elas preferem, o termo que elas preferem e qual é o mais adequado. Por meio que eu fui perguntar para essa minha amiga, colega de grupo de estudo e tudo mais, ela me informou sobre isso. Então não tem um consenso atual no Brasil. Porém, sempre bom perguntar para a pessoa o que ela prefere e ouvir o contexto dela, né? Dar voz a essas pessoas. Enfim, fechando esse parênteses apenas para explicar, também quem utilizou esse termo foi a reportagem, mas enfim, isso mostra que mais uma vez a população negra do Brasil, ela é alvo de racismo por meio dessa segregação social com os negros. A gente sabe
que, por exemplo, mulheres negras têm mais chance de sofrer violência obstétrica quando elas vão ter um filho. O sistema carcerário reflete também esse racismo, como eu já falei. 60 e tanto % do sistema carcerário, a grande maioria, é da população negra e parda. Dentro das faculdades, tem um índice que apenas, não vou me lembrar agora, mas é muito pouco de representatividade negra dentro das universidades. Acho que é alguma coisa em torno de, 10%. Mas eu tô chutando, porque não trouxe exatamente o número. Mas a gente sabe, visualmente olhando, vocês que estudam ali na Unesp no cursinho, podem visualmente comparar as salas de aula, como tem esse racismo estrutural e essa segregação social. E o coronavírus, mais uma vez, escancara essa discrepância no Brasil. E nessa semana saiu essa foto, que a gente pode ler essa foto e interpretar ela. Tem um homem negro andando de bicicleta e claramente fazendo uma entrega, trabalhando, porque tá ali cheio de sacolinha e tudo mais. Então a gente interpreta por meio da foto que ele estava trabalhando, apesar de que ele podia ter ido fazer uma compra também. E ao lado tem um branco se exercitando, aproveitando e tal. É ali um horário comercial. Então, para mostrar os níveis dessa desigualdade, que tem pessoas que estão trabalhando, enquanto tem pessoas que podem ficar dentro de suas casas e não aproveitar o isolamento, mas se beneficiar desse isolamento, proteger a sua saúde e se exercitar para fortalecer o sistema imunológico e tudo mais, tá ali e tal. E em contrapartida, tem outras pessoas que estão trabalhando para que a gente possa ter esse privilégio. E é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, Quem tá trabalhando, quem não tá trabalhando, quem pode ficar dentro de casa, quem não pode. Enfim, uma das coisas que nos mostra o coronavírus... Ai, ficou um trem aqui. Deixa eu tirar isso. Desculpa, gente. Ai, fica incomodando. Uma outra coisa que nos mostra o coronavírus é o processo de desigualdade social que vem crescendo cada vez mais. Então, essa diferença social em que bairros com maior número de mortes por coronavírus em São Paulo concentram favelas e conjuntos habitacionais. Mapas da Prefeitura de São Paulo mostram que 20 distritos com mais mortes suspeitas e confirmadas por Covid-19 têm muitas favelas, cortiços e conjuntos ou núcleos habitacionais. Risco de morrer pela doença é até 10 vezes maior em bairros com pior condição social. Dados anteriores da Prefeitura da capital já mostravam que a doença é mais letal em bairros periféricos, que mata até 10 vezes mais em áreas de pior inclusão social. Então a gente vê que tem um alto índice de mortalidade em bairros que têm piores índices de inclusão social, que têm piores índices de qualidade de vida, assistência à saúde e tudo mais. E esses bairros são bairros em que concentram as favelas, conjuntos habitacionais, ou seja, a população de mais baixa renda do estado de São Paulo. Enquanto isso não se verifica nos bairros de alta renda da cidade de São Paulo. E esses estudos que apresentam toda essa discrepância, eles apresentam resultados que não são precisos, porque esses bairros com maior mortalidade, maior letalidade, ou seja, os bairros de mais baixa renda, eles também são os que menos estão sendo feitos exames laboratoriais para verificar se há o vírus ou não. Então tem muita gente infectada e muita gente morrendo, sobretudo e principalmente nesses bairros, que não foram feitos os testes para saber exatamente o número dessas pessoas. Por quê? Porque esses testes estão sendo feitos em pacientes internados ou nos profissionais da saúde. Ou, para quem tem dinheiro, pode ir ali no sistema privado, pagar de R$250 a R$450 em um teste para verificar se está ou não com a doença.
Então, a parcela dos mais ricos, dos mais privilegiados do Brasil, estão tendo mais acesso aos exames e ao passo... Gente, olha o coronavírus aqui. O meu coronavírus. Mas enfim, voltando. Então, nos bairros de baixa renda, menos privilegiados, a gente sabe que os números já são mais altos lá de mortalidade e de proliferação da infecção não, do vírus. E ao mesmo tempo, é o que menos está sendo testado. Então, esses números podem ser muito maiores e a gente nunca vai saber. Os estudos mostram que a gente, às vezes, nunca nem vai ter proporção do quanto essa desigualdade é grande, porque não tem esses exames. Quem tem esses exames são as pessoas que estão internadas ou profissionais da saúde, e aí entra uma outra questão de classe também, né, esses pacientes internados. A gente sabe que tem o SUS, mas a gente sabe que o SUS é deficitário em muitas áreas. Nas áreas da favela e tudo mais, é cada vez mais difícil de chegar à assistência à saúde, para a pessoa poder ficar internada e tudo mais. Então, são muitos déficits nesse sentido. E aí, né, essa desigualdade social, ela tem um custo, ela tem as consequências. A Brasilândia, na Zona Norte, é o bairro de São Paulo com o maior número de mortes confirmadas ou suspeitas por coronavírus, e o Morumbi, na Zona Sul, é o local que concentra o maior número de casos confirmados da doença. O avanço das mortes na periferia, que tem menos casos confirmados, mostra que a mortalidade é maior nessas regiões. Então, a gente tem a área do Morumbi, que tem mais casos que Brasilândia, e aqui eu coloquei esse post que estava no Facebook, mas esse post é de 30 de abril, então esses números podem estar alterados nesse momento que você está assistindo e que eu estou falando. Mas pra gente ter uma noção, no Morumbi tinha 331 casos confirmados e 8 mortes. Ao passo que em Brasilândia tinha 130 casos e 81 mortes. Então, o vírus, ele escancara o déficit do nosso sistema de saúde, né? O SUS, que a gente estudou, que ele é muito bonito, ele tem uma ideia muito boa, mas diversos tipos de política têm afetado amplamente o nosso sistema de saúde, que não consegue chegar em todo mundo. E a gente sabe que a periferia, que a galera da quebrada, da comunidade, é a mais afetada. E isso é muito grave, isso é um descaso descomunal com a população brasileira, que paga imposto e que é gente como a gente, e merecia estar recebendo os mesmos serviços de saúde que essa galerinha aqui do Morumbi, que de 330 casos confirmados, tiveram 8 mortes. Então, olha a diferença. Quase metade, né? Mais da metade, na verdade, aqui, de casos da Brasilândia estão tendo mortes. Enquanto, se a gente for fazer a conta aqui, vou fazer rapidinho, pra gente ter noção. Ó, 62%, né, na Brasilândia é a mortalidade da Brasilândia, enquanto que no Morumbi a mortalidade não chega nem... É muito pouco. É 2%, cerca de 2%. Se eu fiz a conta certa, porque eu também sou de humanas, tá, gente? Desculpa. Mas, enfim, da onde vem essa desigualdade? Por que essa desigualdade tem aumentado tanto? E olha como o vírus revela isso, né, pra gente. A desigualdade nos últimos anos, ela tem crescido cada vez mais. E em 2019, o Brasil bateu recorde, como mostrou o estudo da FGV. Então, no ano passado, teve o maior índice de desigualdade social no Brasil já visto desde que esse índice existe. Então, enquanto a renda da metade mais pobre da população caiu cerca de 18%, somente o 1% mais rico teve quase 10% de aumento no poder de compra.
E esses dados revelam o quê? Que o 1% mais rico está tendo aumento nessa riqueza, ao passo que a renda da metade mais pobre da população caiu 18%. Caiu mais ainda. Então é aquela musiquinha, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Aquela música bom, xibom, xibom, bom, bom. Fala exatamente isso, que é o processo que a gente está vivendo de uma enorme e crescente desigualdade. E esse estudo da FGV, lembrando que todos os links ficam ali depois para vocês conferirem, ele vai estudar o índice de Gini, que é um índice que vocês vão estudar na geografia, que ele mostra sobre a desigualdade social, o índice de desigualdade social. E aqui tem os anos e as taxas, conforme elas vão aumentando depois, para vocês terem uma noção dessa evolução. Apenas em 2015, a pobreza subiu 19,3% no Brasil, com 3,6 milhões de novos pobres. Desde o segundo semestre do ano até 2017, a população vivendo na pobreza no país aumentou 33%, atingindo 11,2% dos brasileiros, contra os 8,4% antes registrados. Então, ao passo que a gente tem o poder de compra dos 1% dos mais ricos sendo aumentado, eles sendo cada vez mais privilegiados, a pobreza no Brasil cresceu 33% a partir do segundo semestre de 2005 e acabou atingindo 11,2% dos brasileiros. No Brasil, a gente tem 3,6 milhões de novos pobres. E aí fica aí a reflexão, né? Por que tem crescido tanto essa desigualdade social nesses anos, de 2015 até agora, o que tem sido feito? E esse processo também é um processo que vem antes de 2015, cada vez crescendo um pouco mais, até que chegou em 2019 e boom, estourou. Por que tudo isso tá crescendo cada vez mais? Então a gente pode falar um pouquinho sobre políticas de austeridade, e sobre o bom e velho neoliberalismo, que a gente vai estudar mais a fundo. Provavelmente vocês vão estudar todo esse processo também em geografia, mas é muito importante, principalmente essa questão do neoliberalismo. Não tem um dia em que eu não acorde, o neoliberalismo não me irrita. Mas enfim, o que são essas coisinhas? As políticas de austeridade, ela é uma política que ela é utilizada quando os países estão em crise, quando tem um déficit público na economia e começa a se implementar corte de despesas. Mas, como a gente vive sob um regime neoliberal, quais vocês acham que vão ser as despesas que vão ser cortadas? Obviamente que as despesas daquelas pessoas que já não têm direitos. Né? Os ataques aos direitos que a gente já falou desde a aula do SUS, que vem cada vez mais acontecendo por meio de privatização de direitos e mercantilização de direitos. Para quê? Para que esses direitos, o financiamento desse direito, seja cortado dos gastos públicos e colocado na individualidade da pessoa, na responsabilidade individual. Então, você quer estudar? O problema é seu. Vai lá e paga a sua faculdade. O que você tá fazendo aqui? Vai lá e paga um cursinho. Se vira, né? Bora aí se esforçar pra você conseguir. Ah, você quer ter saúde e tudo mais? Paga um convênio, né? E aí vai cada vez mais subfinanciando, cortando gastos, cortando despesas, porque esses direitos sociais conquistados são tratados como se eles fossem despesas, como se eles fossem gastos e não como se eles fossem investimentos. Ao invés deles pensarem, vamos investir em educação para a população, ter melhores empregos, ter melhor qualidade de vida e blá blá blá, vamos investir em saúde para ter mais qualidade de vida, ter mais condição, ter mais equidade, ter mais igualdade. Não, esses direitos não são tratados como um investimento na população e um investimento no Brasil. Eles são tratados como despesa e eles acabam sendo cortados devido a essas políticas de austeridade por causa da crise.
Então, lá no Brasil de 2016, a gente vê muito isso acontecendo, né? A gente vê o impeachment da Dilma em prol dessas políticas de austeridade, a gente vê muita pessoa defendendo isso, essa privatização de tudo, né? Ai, privatiza SUS, tem que acabar com a escola pública, ninguém quer trabalhar nesse país, né? Quer ter isso, vai trabalhar, blá blá blá. A gente vê muito a volta desses discursos na atualidade e da defesa desse tipo de política. Mas hoje na aula a gente vai estudar algumas pessoas que estudaram isso e vamos ver o que elas concluem. Enfim, essa é a política de austeridade, atrelada ao neoliberalismo, com esse caráter neoliberal. O caráter neoliberal que é o quê? O Estado mínimo, ou seja, quanto menos interferência do Estado, melhor, que é a política do liberalismo, o neo, esse prefixo neo, que significa um novo liberalismo, ou seja, a mão invisível do Estado, o Estado não interfere, o Estado só vai interferir em momentos de extrema crise. E aqui eu coloquei, os neoliberais combatem principalmente a política do estado de bem-estar social. O que é esse estado de bem-estar social, gente? Foi uma política implementada, não vou saber falar exatamente o ano agora, lá principalmente na Europa, o Welfare State, em que previa fornecer para a população esses direitos que eu citei, como educação, saúde, cultura e assim por diante, né? O estado de bem-estar social, welfare state, para dar esse bem-estar, essa qualidade de vida para a população e tudo mais. Isso foi um investimento que teve, principalmente com discussões que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, depois de uma série de crises e tudo mais, de fornecer e reestruturar esses direitos para a população, principalmente lá na Europa. E o neoliberalismo, ele combate essas políticas do bem-estar social, porque essas políticas do bem-estar social inferem necessariamente a mão do Estado para fornecer essas coisas, ou seja, a mão do Estado, as políticas públicas, né, o bem público e tudo mais. E aí, isso eu tirei lá do Brasil Escola, tá aqui o que é o neoliberalismo, explicado melhor para quem quiser entender da onde vem, tudo que o neoliberalismo resulta, tudo que ele pensa e tudo mais. E aí vocês podem dar uma lida melhor. Eu vou dar uma aula de neoliberalismo mais pra frente, mas eu vou deixar pra explicar tudo mais pra frente, porque ainda falta uma base melhor de história e geografia pra gente chegar lá. Enquanto isso, a gente vai criticando como dá. Mas enfim, o neoliberalismo, ele é um sistema político que a gente vive atualmente. Igual tem o liberalismo, o socialismo, blá blá blá, a gente vive nas políticas neoliberais, que inferem essa não assistência governamental, né, e esse ataque ao estado de bem-estar social e assim por diante. Então, são aliadas das políticas neoliberais às políticas de austeridade. E aí, políticas de austeridade nos Estados Unidos. Gostaria de mostrar para vocês, gente, esse PDF, uma reunião de artigos que uma amiga minha e professora do cursinho também me enviou. Esse PDF se chama Coronavírus e a Luta de Classes. E eu retirei essas informações desse primeiro artigo que se chama A Crise do Coronavírus é um Monstro Alimentado pelo Capitalismo, escrito pelo Mike Davis, historiador, estudioso lá dos Estados Unidos. Peguei uma foto dele pra por aqui. Enfim, vai demorar. Mas eu gostaria de mostrar pra vocês pesquisarem sobre esse PDF, pra quem tem interesse nessas áreas. Tem vários artigos, gente. Os artigos são fáceis de ler, são curtinhos. Então, 5, 6 páginas cada um. Aí tem vários, política anticapitalista em tempos de Covid, França, pela socialização do aparato de saúde, coronavírus, a militarização da crise, blá blá blá, um golpe como que o Bill no capitalismo, e assim, são vários estudiosos do mundo. E aí vocês podem dar uma lida.
E aí, gente, eu achei interessante isso, até mandei pra minha mãe. Porque lá em casa, eu não sei como tá os velhos de vocês, mas lá em casa é um tal de, a China tá dando golpe no mundo pra dar uma crise nos Estados Unidos. O coronavírus foi tudo um planejamento diabólico criado pela China para que os Estados Unidos perdessem o poder econômico, perdessem o poder político e a China dominasse todos os mercados. Porque olha lá a China, olha lá os países da Ásia, meu pai sempre fala, né? E ele nem tem informação, meu olho entra pra dentro umas 3 vezes, eu tenho que respirar fundo umas 20 para não perder a cabeça. Ai, olha lá, não sei que país da Ásia. Você acha? Lá na Ásia não tá pegando. Por que será? Por que a Rússia não pegou? E é mentira, gente. Se a gente for ler, é mentira, enfim. E por que será que lá nos Estados Unidos tá pegando tanto fogo? Porque que lá tá sendo o epicentro do momento das crises do coronavírus. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias. Vixe, mas lá em Nova York tá empesteado, os Estados Unidos tá empesteado de coronavírus. Tá bem grave lá. Mortes e mortes todos os dias. Enfim, de acordo com a Associação Hospitalar Americana, o número de leitos hospitalares diminuiu extraordinariamente em 39% entre 1981 e 1999. O objetivo era aumentar os lucros, aumentando o censo do número de leitos ocupados. Ou seja, gente, entre esses anos aqui, entre a década de 80 e lá até o final da década de 90, início dos anos 2000, houve uma diminuição de 39% dos leitos hospitalares. Isso é quase metade dos leitos hospitalares diminuídos nos Estados Unidos. E por que eles fizeram isso? Menos leitos, menos custos, mais lucros para o sistema. Lembrando que lá tem um sistema de saúde totalmente privado, que a gente também já conversou disso na aula do SUS. E aí, enfim, quando essa diminuição de leitos é ok quando não tem nenhuma crise, quando não tem nenhuma pandemia, quando não tem nenhuma epidemia. Mas essa diminuição de leitos faz com que o sistema de saúde não consiga atender o fluxo de pacientes que está tendo agora, que está aumentando demais. Além disso, os departamentos de saúde locais e estaduais, a primeira linha vital da defesa, tem hoje 25% menos pessoal do que tinham antes da Segunda-feira Negra, há 12 anos. Então, para contextualizar, o que é essa Segunda-feira Negra que ocorreu há 12 anos? Se a gente for se lembrar, há 12 anos atrás, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores e essa quebra foi chamada de Segunda-feira Negra, que foi aquela crise de 2008, quando a gente era pequenininho e a vida era boa lá na nossa infância, e aí a gente ficou escutando crise econômica, blá blá blá. Sim, foi a crise de 2008, do mercado imobiliário dos Estados Unidos e tal, que quebrou a bolsa, e isso impactou diversos países. Foi chamado, então, de Segunda-feira Negra, o dia que teve esse grande baque. E olha isso que interessante. Quando teve esse baque político e econômico, há 12 anos atrás, em 2008, antes disso tinha 25% mais assistentes de saúde lá nos Estados Unidos trabalhando. A partir dessa crise econômica, teve 25% menos de pessoal. O que isso mostra, gente? Políticas de austeridade, ou seja, o sistema econômico quebra, né? Tá em crise o sistema econômico. O que a gente vai fazer para salvar a economia? A gente vai cortar assistência médica, a gente vai cortar assistência de saúde para a população, porque isso é visto como despesa, né? Não é visto como investimento. Isso é uma política de austeridade, são exemplos. E políticas que cortam cada vez mais em prol do lucro a assistência para as pessoas. Seguindo nessa linha, porque será que nos Estados Unidos está em tanto colapso assim? Né? Ali eles escrevem no texto do Mike Davis, que é o que eu tô falando.
No novo século, a medicina de emergência continua a ser reduzida no setor privado pelo imperativo do valor de ação, de aumentar os dividendos e lucros a curto prazo, e no setor público pela austeridade fiscal e reduções nos orçamentos estaduais e federais destinados ao setor. Como resultado, há apenas 45 mil leitos de UTI disponíveis para lidar com a projetada torrente de casos graves e críticos decorrentes do coronavírus. Em comparação, os sul-coreanos têm 3 vezes mais leitos disponíveis do que os estadunidenses. Então, gente, a medicina de emergência ela vem sendo cada vez mais reduzida, tanto no setor privado quanto no setor público. No setor privado, sempre tudo vai ser reduzido em prol do lucro, porque a única coisa que se pensa quando a gente está no setor privado, ou seja, quando a gente se fala das empresas, é dar cada vez mais lucro para as empresas. E no setor público, devido a essas políticas de austeridade, cortar os gastos de direitos sociais conquistados por movimentos sociais, conquistados pela história. Para quê? Para ter mais dinheiro para socorrer os bancos, para ter mais dinheiro para socorrer o capitalismo. Seguindo sobre políticas de austeridade nos Estados Unidos. Tem também a questão das empresas farmacêuticas, que 18 das maiores empresas farmacêuticas, 15 abandonaram totalmente esse campo. Qual que é o campo que está falando? O campo de pesquisas com antibióticos e antivirais. Então, apenas das 3 maiores empresas estavam pesquisando isso, antibióticos e antivirais. Elas pararam durante um tempo de pesquisar essas coisas. Por quê? Porque não dá lucro. Não dá lucro. O que mais dá lucro, hoje em dia, para as empresas farmacêuticas, são remédios para o coração, que é o que mais mata, que é o que mais precisa, tranquilizantes viciantes, que são os psicotrópicos, remédios psiquiátricos, tipo o famoso Rivotril, clonazepam e assim por diante, e tratamentos para impotência masculina. São líderes no mundo de venda e dão muito lucro. Ao passo que defesas contra infecções hospitalares, doenças emergentes e assassinos tropicais tradicionais vão deixando cada vez mais de ser pesquisados pela indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica ela opta a pesquisar e ir atrás de medicamentos para questões lucrativas e não para questões de bem-estar social. Por quê? Porque são indústrias, são empresas, são privadas. Elas vão buscar a lógica do lucro, a lógica da acumulação capital. Por isso que é importante a gente sempre defender a universidade pública e os interesses públicos dentro da pesquisa. Porque dentro das universidades públicas há uma maior neutralidade em relação a essas questões lucrativas. E mais pesquisas diferentes, em diferentes ramos, e principalmente nos ramos sociais, são feitos. Tem uma aula que eu dou mais pra frente sobre as questões psicológicas, porque hoje em dia a gente tem altos índices de doenças psicológicas e abuso de medicamentos e tudo mais, e eu falo um pouquinho da indústria farmacêutica. E uma das coisas que eu falo lá na frente, mas já vou citar agora, é como essa indústria farmacêutica funciona, gente. Então, essas pesquisas, quando eles fazem pesquisas de medicamento, eles estão comprando as pesquisas. E vocês acham que se tiver algum medicamento que vende muito, algum medicamento importante e tudo mais, eles vão falar de questões negativas relacionadas a esse medicamento? Se eles vão lucrar com isso? Não, eles não vão, porque eles estão em busca de lucro. Então tem muita mazela, muita sujeira no meio dessa indústria. E muitas informações ali, passadas para debaixo do pano. Por isso que é importante a gente defender o patrimônio público, a pesquisa pública. Porque a gente deixa de ganhar conhecimento quando não é financiado por uma parte mais neutra as pesquisas, por uma parte mais imparcial, que não visa, porque a pesquisa pública ela não visa o lucro, ela visa o bem-estar da sociedade. Quando você vai fazer uma pesquisa, tem as justificativas. Você tem que escrever lá no seu projeto as justificativas.
E dentro dessas justificativas, a gente tem que escrever sobre a relevância daquilo para a sociedade brasileira, né? Ao passo que se essa pesquisa é comprada por uma empresa, qual que é a relevância daquilo? A relevância de uma pesquisa comprada por uma empresa é a relevância daquilo para a empresa e não para a sociedade brasileira. Até mesmo porque muitas empresas que atuam no Brasil e estão no Brasil nem são brasileiras. São empresas de outros países que vêm aqui, né, utilizar da nossa terra, da nossa mão de obra, porque é mais barata. Mas, enfim. Então, o que a pandemia mostra pra gente nesse contexto de políticas de autoridade? Ela mostra uma fragilidade da globalização capitalista. Ela mostra que essa globalização capitalista aparece agora biologicamente insustentável na ausência de uma verdadeira infraestrutura de saúde pública internacional. Mas tal infraestrutura nunca existirá enquanto os movimentos populares não quebrarem com o poder da indústria farmacêutica e dos cuidados de saúde com fins lucrativos. Então, essa globalização que a gente vê, né, hoje em dia as barreiras espaciais e temporais, elas estão todas solúveis, que é o que prevê a globalização, né? Não existem mais as barreiras espaciais, não existem mais as barreiras temporais, porque eu posso, do meu celular, estar lá na China, ligar para alguém da China, eu posso, é muito mais barato hoje em dia do que era antes, você viajar, você romper com essas barreiras. Óbvio que tem muita gente que não tem acesso a isso, mas a globalização capitalista infere esse argumento de que hoje em dia está muito mais fácil romper com isso, com essas barreiras. No entanto, isso é biologicamente insustentável quando a gente está em uma época de pandemia como essa, que foi o que despertador. Foi uma das coisas que essa pandemia veio mostrar pra gente. De como essas infraestruturas que a gente construiu, elas necessitam sim de uma assistência de saúde pública e internacional para dar conta de manter essa globalização, para dar conta até mesmo de manter o sistema capitalista, porque a gente está vendo mercados entrando em crise por causa de um problema de saúde e de um problema de saúde pública. E ainda mais nos Estados Unidos, que teve todos esses cortes, todos esses controles. E que é o país que mais tenha escancarado, né, essa questão da privatização da saúde, mostrando pra gente que olha como é grave ter essa saúde privada. Isso pode afetar e muito o sistema capitalista que eles tanto tentam proteger. Então, se a gente não tem um sistema de saúde público protegido, talvez o próprio capitalismo que muitas pessoas defendem também não está protegido. E aí, a gente falou um pouquinho desse panorama mundial, indo lá para os Estados Unidos, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês, sobre estudos sobre austeridade e impacto na saúde. Estudo feito aqui no Brasil pela FGV. Esse estudo, gente, eles analisaram 884 artigos. Eu fiquei chocada quando vi isso, porque acho que eu nem vou ler isso toda a vida, mas enfim. É uma revisão de todos esses 884 artigos e um compilado. A maioria dos estudos sobre austeridade e impactos na saúde está concentrado no hemisfério norte. Faltam estudos que analisem a realidade brasileira e a realidade latino-americana. No entanto, a conclusão de todos esses compilados é que as políticas de austeridade resultam em crises no sistema de saúde. Então em crises em que sentido? Os artigos mostraram uma relação entre crise e austeridade e aumentos de transtornos mentais. Então, indicaram aumentos de suicídio, aumento de procura de serviços de atenção aos transtornos mentais, aumento do consumo de medicamentos para esses transtornos, estudos com aumento de doenças crônicas e seríssimas, como doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres,
além de violência, além de apresentarem maior violência. Teve estudos que mostraram, por exemplo, aumento de violência contra crianças, mais crianças chegando em prontos socorros com, como que fala? O trem do crânio lá, quando bate, traumatismo craniano causado e não acidental, e tendo que ser tratada sobre isso e tudo mais. Então, produziu todos esses aumentos. As políticas de austeridade em todos os países que eles analisaram. E aí eles trazem a discussão para dentro do Brasil. Então, uma das conclusões que eles têm é que faltam estudos no Brasil. No entanto, todos esses estudos mundiais que mostram esses aumentos revelam que, se o Brasil continuar com as políticas de austeridade que a gente vê dentro do Brasil, e a gente tem muita política de austeridade aqui dentro, a gente vai ter cada vez mais esses impactos, cada vez mais aumentos de suicídio, aumentos de violência, de transtornos mentais, de abuso de medicamentos, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e assim por diante. E aí, gente, um exemplo de política de austeridade que eu gostaria que vocês lembrassem, eu já falei disso, mas é a emenda constitucional de número 95, lá de 2016, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Que foi ali uma chave do impeachment da Dilma, as discussões sobre essa emenda constitucional. Já na época da Dilma tinha isso e tal, e aí lá no governo Temer isso foi sancionado, um presente do nosso querido ex-presidente Temer. E eu citei ele lá na aula do SUS. Então teve o congelamento dos gastos públicos durante 20 anos, a partir de 2016. Esses gastos públicos que já vinham sendo e sofrendo diversos cortes há muito tempo, hoje em dia eles estão congelados. Ou seja, não pode ter um aumento desses gastos públicos por pelo menos 20 anos, até o atual momento, que essa emenda não foi revogada ainda. E no atual governo Bolsonaro, a gente não tem esperanças de que ele vá pretender revogar isso, porque isso nunca esteve nos planos dele. Pelo contrário, sempre esteve nos planos dele piorar, porque nada é tão ruim que não pode ser piorado. Essa é a lição que a gente tem nessa atual governo, E então a gente tem os gastos públicos congelados, e nesses gastos públicos entra tudo que é do bem público, desde educação, saúde, lazer, cultura, blá blá blá, tudo. E isso é uma problemática que vocês podem usar em qualquer tema de redação, sobre esse congelamento dos gastos. Se cair alguma coisa sobre educação, se cair alguma coisa sobre saúde, se cair alguma coisa sobre bem público, discussão sobre público-privado, blá blá blá, vocês já tem aí um argumento bem chave, Então foi essa emenda, a PEC da morte, chamada na época, de PEC da morte, projeto de extensão de emenda constitucional, PEC. E esse estudo, a mulher desse estudo em entrevista, ela deu o seguinte depoimento, ela falou: ou temos ministros da saúde fortes, comprometidos com políticas sociais para discutir com a área econômica que medidas de austeridade serão tomadas, ou é uma decisão política. Então, o que ela fala, como solução? Como solução para essas políticas de austeridade, a gente tem que ter ministros da saúde e pessoas dentro da política que defendam uma saúde pública de qualidade, para mostrar que saúde pública não deve entrar nas discussões de austeridade, não deve entrar nas discussões de corte de gastos, mas sim outros gastos deveriam entrar nessa discussão, que não as de saúde pública. E ela fala que tem que ter, então, pessoas dentro da política para fazer isso, porque tem muita coisa que não está nas nossas mãos. Tem muita coisa que a gente pode fazer sim, mas tem muita coisa que foge do nosso controle. Porém, no atual governo Bolsonaro, como eu coloquei aqui na charge, não é o que a gente vê. A gente vê crises e crises, principalmente dentro da saúde. A gente está num estado
de pandemia, de alerta global, e a gente viu o nosso presidente Jair Bolsonaro demitindo o ministro da Saúde e trazendo outro. O que é isso, gente? O que isso mostra? Isso mostra crise política dentro da política. Você demitiu uma pessoa que já estava lá determinado ano fazendo um tipo de trabalho, e no caso do coronavírus, era um trabalho que estava razoavelmente sendo feito de acordo com as regras da OMS, que ele estava seguindo, da Organização Mundial da Saúde. E aí a gente tem um presidente que corta todo esse planejamento no meio de uma crise para trazer uma nova pessoa, né, que cai ali de paraquedas para ter que lidar com tudo. Então, ao invés disso, que essa grande pesquisadora recomendou, a gente está vendo uma contramão disso, né? A gente está vendo mais e mais crises. E por que é tão importante, então, a austeridade, discutir austeridade e saúde? Trouxe esse livro que chama A Economia Desumana, porque mata a austeridade. Esse livro muito interessante. Eu não li o livro, mas eu li resenha. Resenhas é como se fosse um resumo acadêmico do livro. Então tem lá um professor, doutor, um acadêmico, sei lá, que lê o livro e ele escreve uma resenha na forma de um artigo científico sobre esse livro e publica nas revistas científicas. Tá aqui, tem só 3 páginas, bem rapidinho. É uma resenha curta, fácil de ler para quem se interessar também. Escrito por Rafael Mendonça Guimarães, da Fundação Oswaldo Cruz, Escola Politécnica de Saúde. E aí, ele vai fazer a resenha, né, o resumo sobre esse livro, A Economia Desumana, porque mata a austeridade. Dentro desse livro, ele vai fazer uma análise histórica, vai falar de diversos países em que a austeridade não funcionou e mostrando, dando exemplos e tudo mais. Esses exemplos estão lá na resenha. E o que esse livro conclui? Ele conclui que a piora da saúde não é uma consequência inevitável das recessões econômicas. É uma escolha política. Ou seja, quando a gente tem uma recessão econômica, uma crise econômica, não deve cortar os gastos da saúde, porque cortar gastos em saúde, piorar a saúde pública, não é uma consequência de ter uma crise econômica. Piorar a saúde pública é uma escolha política, é uma decisão política, com uma ideologia política por trás disso. Trazendo isso para nossa vida pessoal, assim, tem uma coisa que meu pai ele sempre fala é sobre essa questão da saúde. Se você tá aí num momento de crise econômica dentro da sua família e você precisa tomar um remédio, você precisa de um tipo de assistência econômica, você vai cortar o quê? Se você tá precisando economizar dinheiro, você vai cortar o remédio que é de extrema necessidade? Não, você vai cortar outros gastos supérfluos, porque saúde em primeiro lugar, uma coisa que meu pai sempre fala, e provavelmente vocês já escutaram isso de pais e mães, saúde em primeiro lugar. Então, ter esse corte na saúde é uma escolha política e não uma consequência de crises econômicas, como tentam passar pra gente de maneira ideológica diversos governantes, né? A gente vai ter que fazer corte na saúde, porque a gente não tem dinheiro. É muito necessário cortar o dinheiro da saúde e da educação. A gente tá sem dinheiro, a gente vai ter que cortar, não tem o que fazer, vai ter que cortar. Isso é uma escolha política, não é consequência de não ter dinheiro. O dinheiro pode ser cortado de diversas outras partes. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que existe em muitos países, e aqui no Brasil não há imposto sobre grandes fortunas. Isso será tema também de próximas aulas. Esse é um exemplo de um outro tipo de política que poderia estar sendo feita. A gente teve que no ano passado, o Itaú lucrou 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais.
Então por que será que teve tanto lucro do Itaú no Brasil? Não tem taxação de grandes fortunas, não tem que pagar determinados impostos que o trabalhador, ou seja, que nós temos que pagar com o nosso salário de fome. E mesmo assim temos que pagar mais um grande banco que lucra 18 bilhões isento. Isso será tema de próximas aulas pra gente analisar também. Mas fica aí a reflexão de uma outra coisa que poderia estar sendo feita, um outro tipo de política, né? Pra gente ver que não é consequência de uma crise, é uma escolha política. É uma escolha pelo neoliberalismo e não uma escolha pelo bem-estar social das pessoas. E aí ela diz também, o livro conclui também. Assim, de forma consistente, os autores descrevem que, em lugar de melhorar o cenário econômico, a austeridade acaba por agravá-lo, além de trazer outros problemas de gestão, como a piora dos indicadores de saúde pública. A conclusão apontada por eles é de que a saúde pública sofrerá mais pela austeridade fiscal do que propriamente pela crise econômica. E, nesse sentido, é importante garantir políticas públicas adequadas. Ainda destacam que os efeitos negativos não são inevitáveis, mas dependem organicamente de uma gestão pública forte que reafirme os direitos de princípios como a equidade e a justiça social. É muito importante a gente destacar que tanto esse livro quanto o estudo da FGV, que eu vou mostrar daqui a pouco novamente, eles mostram que essas políticas de austeridade acabam agravando a questão do cenário econômico, trazendo menos lucros e mais dívidas para o cenário econômico, além de trazer problemas de gestão e problemas psicológicos e sociais para a população, porque piora os indicadores da saúde pública. Então, a austeridade fiscal, ela acaba afetando tanto a saúde pública quanto piorando e agravando o sistema econômico também. E aí, como eu mostrei lá aquele estudo da FGV que eu estava falando antes, uma das conclusões desse compilado de 884 artigos foi que não diagnosticar e não tratar significa que a pessoa vai voltar para a rede de atenção cada vez mais doente, mais comprometida em situação de maior complexidade, o que irá representar mais gastos. E a gente já trabalhou essa ideia, e essa ideia é bem lógica e clara, né? Que se você não trata uma doença no início, se você não diagnostica aquela doença no início, com o passar do tempo, na hora que a pessoa estiver lá no leito da morte, vai ser tão caro o custo de manter aquilo, de tratar aquela pessoa, muito mais caro do que ter tido a atenção da saúde primária, ou seja, que é a saúde preventiva. A gente falou muito disso já. E aí, dentro do livro Por que a Austeridade Mata, que é esse mesmo livro, gente, que é do David Stuckler, não falei de quem era, né? Economista britânico David Stuckler, e do epidemiologista da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Dentro desse livro, eles mostram um exemplo dessa questão do não diagnosticar, não tratar, né? Deixar aí ter mais e mais cortes na saúde pública, que é o exemplo da tuberculose nos Estados Unidos. Eles mostram isso, que buscando reduzir em 100 milhões de dólares os recursos para a detecção da doença, acabaram gastando 1 bilhão de dólares por conta de uma epidemia decorrente da resistência às drogas para o tratamento. Não investir pode custar muito mais. Então, para economizar 100 milhões de dólares, eles acabaram gastando nessa economia 1 bilhão de dólares. E aí entra também a sabedoria popular, né? Lembra daquele ditado que a gente escuta de vó, de mãe, de pai, de tudo? O barato sai caro. O barato sai caro em relação à saúde pública. E sai caro para a população de baixa renda, sai caro para a política, sai caro para todo mundo.
E é bom lembrar que nesses casos de pandemia, gente, quem pode pagar vai continuar pagando pelo tratamento, vai continuar pagando por um respirador, por um leito. Quem tem poder vai continuar tendo poder. E quem não tem? Né? De acordo com todos esses gastos de saúde pública que a gente teve no Brasil, está congelado há 4 anos os gastos com a saúde pública. Então, será que é problema esse tanto de morte que está tendo na Amazônia, as mortes aumentando e tudo mais? Da onde será que vem tudo isso? Tem um fundo, tem uma raiz de causa, de relação causal, de produzir essa consequência de determinadas mortes e de produzir essas consequências da desigualdade social e de mais mortes entre a população pobre nessas políticas de austeridade que congelaram os gastos públicos. Porque aquelas pessoas que têm dinheiro, que podem pagar um sistema de saúde privado aqui no Brasil, que pode pagar a Unimed e esses planos de saúde, eles vão continuar tendo os hospitais dele, tendo a cama deles garantido e tudo mais. E o nosso povo brasileiro, que não pode pagar, povo brasileiro esse, que a maior parte dessa população que não pode pagar é dos negros, dos pardos, que são marginalizados, historicamente marginalizados pelo nosso país. Isso vai cada vez mais se agravando. Então, o capitalismo, as políticas do capitalismo, as políticas de austeridade, as políticas neoliberal, elas têm esse caráter de contradição, esse caráter de necropolítica, que é um outro termo de um pesquisador africano, que são políticas que são construídas necessariamente para produzir essas discrepâncias. São produzidas necessariamente para produzir essas desigualdades sociais e para produzir essas mortes, porque são vidas que não importam, são vidas que podem morrer, como diz o nosso presidente, parafraseando a frase dele, e daí que houveram esses mortos? E se a gente for pesquisar quem são esses mortos, a gente sabe quem é a parcela mais atingida. Então é muito fácil para ele falar e daí, porque ele vem de uma linhagem política, além de fascista e ignorante, neoliberal, que visa continuar com esses projetos do governo Temer de corte em gastos públicos, corte em direitos sociais. E a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento para se mobilizar, para discutir sobre essas questões, para saber de onde vêm essas desigualdades e para saber que isso é uma coisa também que acontece a nível mundial. Como nos Estados Unidos, como na Europa, essas políticas de austeridade ocorrem a nível mundial. No entanto, uma coisa que eu não afirmei sobre esse estudo da FGV é que apesar das políticas de austeridade ocorrerem na Europa e mostrarem, por exemplo, essas conclusões de aumento do suicídio, aumento de violência, aumento de câncer e tudo mais, porque são cada vez menos diagnosticadas essas doenças no início. Então, por exemplo, um câncer, quando ele é diagnosticado no início, ele pode ter um tratamento e a pessoa pode até mesmo se curar daquilo, fazer uma cirurgia e tudo mais, curou. Mas quando ele tá no fim, já é um outro tipo de tratamento muito mais severo, né, com um custo psicológico, individual e social muito maior. E aí, a conclusão desses estudos todos analisados foi o aumento de todas essas mazelas para a sociedade e para os indivíduos lá na Europa. Com a diferença que isso no Brasil, os pesquisadores da FGV ressaltam que isso será muito maior. Esses números aqui serão muito maiores. Porque lá na Europa, quando tem essas políticas de austeridade, esse corte de gasto, a gente está falando de corte de gastos em sistemas de saúde muito bem consolidados e muito bem estabelecidos. Como eu citei para vocês aquele documentário do Michael Moore, o Psycho SOS Saúde, ele mostra que, por exemplo, na França, quando você tem bebê, vem uma babá 2 vezes por semana na sua casa para cuidar da mãe e da casa e ajudar com o bebê. Lavar a roupa da mãe,
lavar a casa, fazer uma refeição ali pra família, uma comida e tudo mais, porque a mulher, quando ela tem o bebê, ela não dorme e ela tem que ficar acordando à noite pra cuidar e tudo mais, blá blá blá, e pra ajudar nessa qualidade de vida da família em si. Então a gente tem lá um sistema de saúde que paga babás pra essas mães e que é muito bem consolidado, que recebe muita verba, que não é subfinanciado igual o SUS, que não tem todas essas dificuldades territoriais e blá 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 que a gente discutiu sobre o SUS. Então, quando a gente fala de políticas de austeridade lá, que são esses cortes, e já tem esses índices crescendo lá, imagina aqui, que a gente já tem esse tanto de problema no meio da saúde pública. Isso aumenta muito mais todos esses problemas e todas essas questões de aumento de suicídio, de doenças, de violência, aqui pode ser muito maior ainda. Não é à toa que o suicídio já é considerado uma epidemia. Por que será? Por que a gente tá vendo tudo isso? Então tá aí algumas das causas. Um livro, recomendo pra vocês, pra gente criar um pouquinho mais de repertório. Vale ressaltar que lá na redação Nota 1000, quando eu li ela pra vocês, a galera sempre cita uns livros diferentes e tudo mais. Vocês não precisam ler os livros, vocês podem ler uma resenha de 3 páginas, que dá pra entender muito bem o livro por meio dessa resenha. Dá pra citar aí já o livro, porque mata a austeridade, caiu alguma coisa sobre isso. Dá pra citar o estudo da FGV e assim por diante. Então, essas foram algumas das reflexões. Eu acho que o coronavírus, como eu mostrei, essas questões de desigualdade, de racismo e tudo mais, e a gente viu as causas e também as consequências, eu acho que esse vírus ele vem aí pra nos mostrar cada vez mais, então, essas questões. Então, o que nos diz o coronavírus? Ele nos diz sobre a importância do sistema de saúde público, sobre a importância da saúde pública, sobre a importância da igualdade social, sobre a importância de repensar essas políticas de austeridade que a gente tem visto no Brasil e no mundo. Ele nos diz como o capitalismo ele é um sistema que ele produz crises e que essas crises, por sua vez, não beneficiam a população. E como a gente tem que repensar essas relações capitalistas, porque a quem que elas estão beneficiando? Quem de fato está beneficiando, está sendo beneficiado com essas relações capitalistas? Como a gente viu, tá aqui a resposta. O 1% mais rico está sendo beneficiado. Aumentou o poder de compra deles. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das coisinhas que a gente tratou. E esse é um tema... Ai, meu Deus, eu tô conseguindo parar. Esse é um tema que pode aparecer pra vocês sobre essas políticas de austeridade. A austeridade é uma palavra que tá aparecendo muito e a gente, a partir de 2016, é muito atual e a gente tem essas políticas de austeridade não apenas na saúde pública. A gente tem isso... Tô falando de saúde pública porque tá muito atual essa questão da saúde pública com o coronavírus. E pode aparecer um tema sobre o coronavírus. Mas lembrando de política de austeridade, a gente tem nas relações de trabalhador, o coronavírus mostra isso também, nas relações trabalhistas, nas relações educacionais. Enfim, a gente teve muita política de austeridade nos últimos tempos. A gente teve a reforma trabalhista... a questão da aposentadoria que a gente teve, pra gente ficar ligado também. E, enfim, em outras aulas a gente vai trabalhando melhor. Espero que vocês tenham entendido o que é essa austeridade. Qualquer dúvida, entre em contato pra gente conversar um pouquinho mais. Beijão!